se endividar é algo ruim. Essa é uma das maiores mentiras que já falaram para você. Acontece que aqui no Brasil as pessoas fazem dívida para pegar um celular, fazem dívida para pegar um carro, fazem dívida para se endividar cada vez mais. E de fato, nesse caso, a dívida é algo muito ruim. Mas lá fora, quando a gente dá uma olhada nas maiores empresas do mundo, na SP500, que são as maiores empresas dos Estados Unidos, a gente vê que as empresas que elas estão no topo, elas são as empresas mais endividadas. Não porque elas estão devendo dinheiro para as pessoas e não têm capacidade de pagar aquele endividamento. Não é isso. Elas pegam dívida porque elas entendem que por meio da dívida elas podem fazer uma alavancagem operacional. Isso é um tema que é pouco falado, principalmente aqui no Brasil, mas uma empresa, ela só é bem sucedida de fato quando a gente analisa e vê que ela tem capacidade de pagar dívidas, de pegar dívidas. Se você tem uma empresa que ela pode até ter um lucro bruto grande, mas você não tem capacidade de pegar um empréstimo, porque na linha final da DRE, do lucro líquido, não tem capital para isso, é melhor você fechar o seu negócio. Se você não tem um negócio que ele é capaz de lucrar mais do que a Selic e ainda assim você pegar também dívida, isso não é um negócio lucrativo, nem vale a pena você abrir, porque tua margem é muito baixa, você não consegue tomar risco. E a gente sabe que dentro do mundo empresarial, tomar risco é uma parte fundamental do negócio, né? Quando a gente vai de fato olhar para essas grandes empresas, elas entendem isso. Aqui no Brasil, a gente não vê muito isso e não é muito dito. E por isso que é tão difícil alavancar uma empresa aqui no Brasil. Além de também, por conta da Selic, acaba sendo muito difícil você pegar dívida, né? Porque se você for pegar um Pronamp, por exemplo, você vai ter que pagar 15%, que é a Selic, mais uma porcentagem em cima que eles colocam para poder ter um rendimento, né? Apesar do Pronamp ser um ótimo investimento para você pegar empréstimo, mas mesmo assim, por conta da Selic alta, isso acaba não compensando muito. E o que eu quero chegar ao ponto de falar sobre dívidas? Eu quero dizer que, se você tem um modelo de negócio que já está sendo validado há 1 ano, 2 anos, e você entende que seu produto é validado, você entende que seu negócio é de fato validado, faz total sentido você pegar empréstimo. E isso eu falo não só para uma empresa que ela vende produto como a minha, mas também para uma empresa que vende serviço. Se você pega projetos e esses projetos necessitam de uma mão de obra mais cara, e você não tem capital para poder pegar isso, mas você sabe o valor do projeto, faz total sentido você pegar um empréstimo, vai reduzir um pouco a sua margem líquida, mas em compensação você não abre mão do teu caixa e consegue pegar projetos maiores que necessitam de uma mão de obra mais cara, né? No caso do produto, vou dar um exemplo muito claro, que foi o exemplo da minha empresa. Quando a gente iniciou as operações, eu sempre foquei em produtos importados, produtos da China, né? Eu comecei com dropshipping e quando eu validei meu primeiro produto, a primeira coisa que eu fiz foi juntar o capital todo, não gastei R$1, e reinvestir em estoque. Como é que eu fiz isso? Eu deixei de fazer o dropshipping e fiz importação simplificada. Foi legal? Foi muito legal, foi uma experiência muito interessante. Mas eu entendo hoje que a minha falta de entendimento sobre dívidas me fez perder muito dinheiro. Se eu tivesse me endividado naquele momento, se eu tivesse, ao invés de ter guardado 5 mil para comprar tudo em mercadoria, se eu tivesse pegado o empréstimo por meio do Pronamp, por meio até mesmo de algum familiar, um empréstimo aí de 15, 20 mil e tivesse trazido de container compartilhado, eu teria feito muito, muito mais dinheiro. Eu vou dar esse exemplo claro, por exemplo, na simplificada, eu estava pagando R$30 a unidade nesse produto. Eu vendia ele a 130, 150, mais ou menos, em alguns casos 200. E no container compartilhado, ele estava sendo... é absurdo isso, ele estava sendo a R$8. Então, quando a gente vai botar na balança, a dívida, ela é algo muito importante. Muito importante. Mas eu digo isso com muito cuidado, porque tem muita gente que acha que você tomar dívida é feito você apostar tudo na Mega Sena. Deu vontade de abrir uma hamburgueria. Eu vou abrir uma hamburgueria e, é isso. Eu vou escolher esse ponto aqui é barato, né? É a primeira coisa que o pessoal vê. Esse ponto aqui é barato, é um ponto que parece ser central, não faz nenhuma análise de mercado, e mesmo fazendo análise de mercado, não tem nenhuma lógica você abrir um negócio logo de cara, desse jeito, pegando empréstimo. Tem muita gente aí que pega 50 mil de empréstimo e vai abrir uma hamburgueria. Não entende sobre processos, não validou os processos, não sabe como é que faz a gestão dos insumos. Quanto é que custa cada hambúrguer seu? Quanto que pesa cada hambúrguer seu? Quais são os seus fornecedores? Qual que é o estoque que você precisa ter para poder ter o giro? As pessoas não sabem disso. Quantas mesas você precisa preencher para poder pagar os custos e qual que é a receita máxima que você pode ter? Qual que é o payback desse dinheiro? Isso daqui que eu tô falando, para muita gente, é loucura e as pessoas não entendem isso. Parece que elas tomam decisões baseadas apenas nas emoções. Então vai lá o cara, abre a hamburgueria, pega 50 contos de empréstimo e fala, não, vou estourar. Não, e ainda mais, ele pega empréstimo de forma burra, né? Porque você pegar empréstimo direto no banco pagando 20% ao mês, desculpa, mas não tem negócio ou serviço que consiga sustentar um negócio desse.
tá? Então, além de você pegar empréstimo para você crescer o negócio, você precisa pegar empréstimo inteligente. Então, e o mercado tem disponibilidade para isso. Mesmo a gente vivendo num momento em que a Selic está muito alta, dá para você pegar empréstimo inteligente, tá? São nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade que as empresas que são bem-sucedidas mais crescem, tá? Isso não é geral, mas grande parte, sim. A gente pode ver que, por exemplo, no problema que a gente passou aí da pandemia, foi a mesma coisa. Teve grandes empresas que estouraram muito, porque elas entendem a magnitude da crise e que mesmo assim, nesses momentos de crise, dá para pegar empréstimo porque ela tem um negócio validado. Mas voltando ao exemplo da hamburgueria, o cara não tem nenhuma experiência, ele vai lá e inventa de abrir uma hamburgueria, não sabe sobre processos, não sabe sobre nada. Obviamente vai dar errado. Qual que é a ideia que eu quero falar sobre a dívida? A dívida, ela está em um patamar que a gente deve alcançar quando o negócio ele já está validado. Então, por exemplo, você tem uma ideia de negócio, você nem tirou ela do papel, mas você já está querendo pegar a dívida para fazer o negócio dar certo. Se o seu negócio não dá certo, começando do zero, ele não vai dar certo você pegando dívida, tá? Então, você tem uma hamburgueria, qual que é o primeiro passo que você faz? Cara, abre em casa. Começa a entender os processos em casa. Todo negócio, ele tem um momento de aprendizagem. E o momento de aprendizagem dos negócios, ele é muito importante. Porque é no momento de aprendizagem que você vai errar barato, ou seja, você vai pagar barato pelos erros que você comete, vai aprender e você vai desenvolver o negócio. Você tem que entender que existe um contraponto que é muito importante aqui. O aprendizado, ele é feito de duas maneiras e é igual, tá? Você pode aprender barato e você pode aprender caro. Eu escolhi desde o início botar o pé no chão e aprender um erro barato. E de fato, você aprender o erro barato e aprender o erro caro, dá para aprender da mesma forma, só que a questão é o valor que você vai pagar por esse erro. Então, por exemplo, você dentro de casa, abriu sua hamburgueria, você comete todos os erros que tem para cometer, entende os processos, valida os processos, entende como funciona a gestão de insumo, entende quanto que você precisa vender para poder gerar tanto de lucro, entende qual que é a sua margem de lucro em cada produto, entende como se você consegue ter margem para poder fazer promoção. Pô, aí tá lindo para você fazer um empréstimo e abrir uma hamburgueria, tá? Então, você tem que entender que o endividamento, ele não é o início do negócio, mas ele é o meio do negócio, tá? As pessoas acham um absurdo Flávio Augusto ter pego um contra-cheque para poder abrir o WhatsApp. A verdade, o final, de fato, e isso não é romantizando nem nada, ele foi matemático, ele foi estratégico, ele pensou na probabilidade das coisas darem certo. Ele não foi do nada, pegou um contra-cheque, não, vou abrir o WhatsApp porque eu acho que vai dar muito dinheiro. Não. Ele já trabalhava antes numa empresa, numa escola de inglês, e ele entendeu, analisando os processos daquela empresa, analisando o modelo de negócio, que ele poderia fazer algo muito melhor. Ele sabia os meios, ele tinha com quem trabalhar, ele não dava aula de inglês, mas ele tinha os professores, ele sabia com quem contactar, ele sabia o que precisava fazer para o negócio dar certo. Ele já sabia que tinha mercado. Então, tá vendo, são várias métricas que ele analisou. Não é uma decisão impensada. Os maiores tomadores de risco do mundo, as empresas mais tomadoras de risco do mundo, Thales Gomes, Lázaro do Carmo, o cara da V4, esses caras que tomam muita dívida, eles sabem o que eles estão fazendo, cara. Eles analisam as métricas, não é uma decisão impensada, como normalmente o brasileiro toma. O brasileiro toma crédito à toa, por nada. Toma crédito para pagar cartão. Essa coisa mais louca que existe na face da terra, cara. Você vai se endividar para pagar dívida. Meu Deus do céu, isso é loucura. Então, assim, é entender que se endividar não é feito você jogar numa roleta russa, em que pode dar tudo certo ou pode dar tudo errado. Não é assim que funciona. Existem métricas que são analisadas. Todos os caras que tomaram muito risco, eles não tomaram risco à toa. Eles tomaram riscos calculados. Riscos que eles analisaram as métricas e viram o pior cenário e o melhor cenário. Eu vou dar um exemplo também muito claro da minha empresa hoje. Hoje a gente toma bastante dívida e um dos testes que eu fiz foi, por exemplo, tomar dívida para pegar muito varejo. O que é varejo? São empresas multimarca. Eu fiz isso e eu analisei. No pior dos casos, eu fico no 0 a 0, vendo tudo e liquido o estoque e fico no 0 a 0. No melhor dos casos, eu consigo realmente otimizar nesse negócio e vou tomando mais dívida para fazer mais dinheiro e ter maior lucro. Porque o que acontece? Quando a gente olha para uma empresa, o que de fato traz dinheiro não é só você ter um lucro líquido alto. O lucro líquido alto é muito interessante, mas é de fato você alavancar o negócio, né? Então a gente usa a dívida para poder alavancar. Por exemplo, você pegar 10% de 10 mil reais é muito pouco, mas se você pegar 10% de 1 milhão, então o varejo ele possibilita isso. O varejo possibilita que você venda muito com margem baixa, mas olha o lucro operacional que você tem aí de 10%. Você lucra 100 mil, entende? Então é por isso que a dívida é interessante, né? E falando mais sobre essa questão de se endividar, qual que é a minha sugestão e é o que eu fiz na minha empresa que está dando muito certo? Cara, você tem o seu modelo de negócio,
você está querendo validar ele. Por exemplo, você está querendo começar com, vamos dizer que importação de celular, de capinha. Cara, a primeira coisa que você faz, testa com o mínimo possível. A primeira coisa que você precisa colocar na tua mente é que você precisa aprender barato. E, de fato, no primeiro ano do negócio, tem gente, sim, que já consegue fazer muita grana no primeiro ano do negócio. Não é a maioria dos casos, e também não foi o meu caso. Mas, cara, o primeiro ano do negócio é o ano de aprendizagem. É o ano de você entender como aquele negócio funciona. É o ano de você aprender, errar e poder otimizar esses erros para que no próximo ano você já consiga entender que seu negócio ou ele validou ou ele não validou. Qual que é a margem que você tem? Será que vale a pena a gente continuar? Porque às vezes, de fato, vale a pena você abrir mão e você simplesmente não continuar. Um exemplo que eu vou dar muito claro disso, de que você deve começar pequeno e dá pra você começar, tá? Desculpa. Mas se você acha que precisa começar com dinheiro, cara, você tá jogando um jogo que nem existe, tá? Os caras que mais deram bem, os caras que foram mais bem sucedidos nos negócios deles foram aqueles que começaram do zero. E eu vou dar um exemplo que ele é absurdo. Quando a gente olha para as companhias aéreas companhias aéreas de avião, né? As companhias aéreas, a gente vê, para ter uma companhia aérea é impossível você começar do zero. É impossível você começar sem dinheiro. E a gente analisando assim, de fato, é impossível, porque você vai ver o custo de um avião, tipo, sei lá, 200 milhões de reais. É muita grana. E não é só isso, né? Tem todo o custo operacional. E a gente sabe que as companhias aéreas, elas entram direto em RJ porque, é muito difícil fazer essa gestão. O combustível é muito caro, as passagens às vezes são muito baratas. Então, às vezes é difícil manter o lucro, né? Mas teve um caso de um americano, cara, que ele fez o seguinte. Ele falou assim, vou abrir uma empresa de companhia aérea sem dinheiro. E aí, à primeira mão, você vai pensar, cara, que absurdo, como é que o cara fez isso? Ele ligou pra Emirates e ele percebeu que existiam muitos aviões que eram antigos que eles ficavam parados e que eles não tinham o que fazer. Eram aviões caros, mas que até mesmo para reutilizar as peças, às vezes não compensavam. Ele entrou em contato com a Emirates, acho que foi umas 5 vezes, e pediu para alugar os aviões. O que ele fez foi basicamente fazer um consignado. Ele pegou alugados os aviões sem nenhum custo, criou toda a operação, botou para rodar, vendeu as passagens por preços baratíssimos, pagou a operação e ficou fazendo caixa, ficou fazendo receita com endividamento e com essa questão de alugar sem pagar naquela hora, mas pagando depois. Ou seja, ele conseguiu literalmente tirar do zero uma companhia aérea, sem colocar nenhum dinheiro. Então, assim, o cara que ele trabalha inteligente, ele não precisa de dinheiro para começar o negócio, tá? O cara que ele quer abrir uma hamburgueria, ele não precisa de 50 mil para abrir uma hamburgueria. Ele tem um forno em casa, tem carne, tem pão, ele começa do zero, tá? Então você precisa ter muito essa mente. O cara que empreende, ele é um cara que ele deseja muito, mas ao mesmo tempo também é um cara muito pé no chão. É um cara que sabe que ele não sabe de muita coisa, que ele precisa aprender para poder fazer com que o negócio dê certo, né? Então não trate o negócio como se fosse uma mega sena em que você tem que arriscar tudo, tem que pegar empréstimo e é isso. Não. Seja inteligente. Se endivide, mas se endivide de forma inteligente. Use o conselho do Lázaro do Carmo. Dá uma estudada nesses caras, pô. Entende o que é alavancagem operacional. Se prepara. Entenda seu modelo de negócio. Teste o modelo de negócio. Vê se ele tem capacidade de aguentar a dívida. Essas métricas são muito importantes. Hoje, por exemplo, eu consigo tomar dívida porque um dia eu comecei do zero. Comecei com menos de R$2.000 testando produto de dropshipping. Hoje eu já consigo pegar muita dívida para poder alavancar meu negócio. E no pior dos casos, analisando todas as métricas, no pior dos casos eu liquido tudo e fico no 0 a 0 e já tenho um aprendizado de que aquele tipo de processo não funciona. Vou dar um exemplo também muito claro na importação, tá? Hoje a gente trabalha muito com produtos de marca própria, ou seja, são produtos que têm a nossa própria marca. E os nossos insumos hoje a gente compra ainda no Brasil porque é muito mais acessível comprar aqui no Brasil. Só que quando a gente vai para importação e analisar fornecedores estrangeiros, a gente vê que os valores mudam muito. Você consegue pegar por um preço muito menor. Pegar por um preço que às vezes um fornecedor mesmo do Brasil vende para outros clientes, ou o preço de fato que ele pega para poder revender, né? Então, vou dar um exemplo claro. A gente estava pagando em torno de R$400 o quilo de um insumo. Quando a gente foi analisar na importação, estava saindo a R$200. Só que qual que é o problema da importação? Você não consegue pegar 1 quilo, 5 quilos, 10 quilos.
Nessa importação, por exemplo, que a gente vai fazer, o custo de importação, ele vai variar aí entre 100 a 200 mil reais. Então, assim, você olha para um negócio e fala, meu, como é que você vai pegar assim 200 mil reais? É impossível. É muito difícil, e de fato é muito difícil. E se você não tem um negócio muito bem validado, isso é loucura. No meu caso, como eu sei que o meu produto é validado, eu sei o quanto que ele vende, eu sei que a margem que ele vai aumentar vai sair de 20 para 60%, né? Então, eu tenho margem para poder correr risco. Eu sei que é o produto que vende, ele vende todo santo dia. Então, a única questão que eu estou fazendo aqui, eu não estou tomando, na verdade, eu não estou tomando praticamente nenhum risco. A verdade que eu estou realmente fazendo aqui é comprando melhor. Então, eu estou reduzindo o custo de mercadoria vendida, eu vou conseguir fazer promoções muito melhores para os meus clientes, vou ter uma margem muito mais alta, vou vender mais e vou lucrar muito mais. Então, não tem como ser algo ruim nesse sentido. Seria diferente de eu criar um produto aqui do nada, eu não tenho nem 2 meses, nem validei o produto e não, vou comprar insumo na China porque vai sair muito mais barato. Não tem lógica. Começa pequeno, valida o teu negócio. Você tem que entender que muitas vezes o início do negócio ele não deve ser lucrativo, mas você deve ter métricas de validação do teu negócio. Isso é muito poderoso. Você precisa entender isso para você construir um negócio muito bem sucedido. Quando você entende que você precisa colher métricas para que depois você otimize elas, tudo vai funcionar muito melhor, né? A partir do momento que eu entendo que esse fone aqui, cara, ele é um fone que eu não sei se ele vai funcionar, se ele vai vender bastante, mas a partir do momento que eu testo e enxergo que ele é um fone que ele é validado, que ele tem mercado para isso, que ele vende bastante, o que eu vou fazer agora vai ser comprar mais barato. É só isso. Aí você vai falar dos tampos, como é que você vai pegar 100, 200 mil de empréstimo para poder fazer importação? Isso é loucura. De fato, a gente olhando por esse lado assim mais lógico, pode parecer loucura. Mas basicamente o que eu estou fazendo é só comprando mais barato um produto que já é validado. Então não existe a possibilidade de dar errado. E no pior dos casos, que é muito importante a gente analisar o pior dos casos, a gente liquida tudo e fica no 0 a 0. E tá tudo bem, tá tudo certo, é tudo aprendizado. Você tem que entender que muitas vezes você vai testar esse produto e o único objetivo que você tem nesse produto não é gerar lucro inicialmente, mas é você entender quais são as métricas desse produto. Você entender se ele é um produto validado. Então, hoje, a gente dentro da operação, a gente tem um processo de testagem de produto em que inicialmente o nosso objetivo não é já gerar lucro. Se a gente gerar lucro na venda, muito legal. Mas o objetivo inicial não é gerar lucro. É a gente pegar vários produtos da China, botar para rodar aqui no Brasil, analisar as métricas e falar assim, pô, esse produto funcionou, esse produto não funcionou. E sinceramente, na maioria das vezes, eu não vou, no meu caso é diferente, mas na maioria das vezes, a maioria dos produtos não vai dar muito certo. Mas os poucos que dão, eles vão dar um lucro tão grande que vai compensar muito a operação, né? Por exemplo, a gente pegou 5 produtos. Dos 5, 2 validaram. Esses 2 que validaram, eles venderam tanto que cobriu todo o custo dos outros. E outra coisa, do jeito que a gente faz a validação, né, a testagem, a gente pega produtos, pega 3 unidades, 5 unidades do produto. Mesmo que a gente pegue a um custo mais alto, a gente abre mão do lucro para poder vender por um preço bom e validar o produto. A partir do momento que a gente validou o produto, aí sim a gente compra melhor, aí sim a gente importa. Meu, isso é um processo tão simples, mas as pessoas complicam tanto, que se você entender esse tipo de processo de testagem, você vai mudar teu jogo. Não tem como você não mudar teu jogo. É porque você precisa ser paciente e resiliente. O empreendedorismo, ele ensina muito isso pra gente. Você deve ser paciente, resiliente e constante. Então, cara, entenda que teu negócio inicialmente ele não deve dar lucro, mas ele deve dar métricas para que futuramente você gere lucro, para que futuramente você faça alavancagem operacional para você de fato lucrar e ter dinheiro, né? Então, cara, se preocupa em validar. Validou, você melhora as métricas, você melhora o custo de mercadoria vendida, você melhora os custos fixos, você melhora os custos variáveis, você melhora todo tipo de custo e despesa que você tem, você às vezes aumenta o preço, às vezes você trabalha promoções melhores, tudo isso é depois, primeiro valida. Então, cara, se endivide e fique rico, tá? Você precisa entender que a dívida ela é um grande otimizador do seu potencial. Na verdade, a dívida é um grande otimizador da pessoa. Se você não tem nenhum potencial, a dívida vai aumentar essa sua falta de potencial. Mas se você tiver um grande potencial, a dívida vai potencializar o teu grande potencial. É isso. Valeu. Se puder, compartilhe esse vídeo com teu amigo que precisa escutar isso. Tamo junto. Valeu!